Na sociedade contemporânea, muito lixo é produzido, principalmente pelas indústrias. Por dia, 8 bilhões de quilos de lixo são produzidos. Porém, as pessoas não se preocupam com isso, a menos que achem algum problema com a coleta de lixo em frente às suas casas. O que é preciso entender é que, mesmo quando o lixo é levado pelos lixeiros, ele não desaparece, apenas é transferido para outro lugar. Muitas vezes, esses lugares são lixões a céu aberto ou até mesmo para rios, mares e lagos. Isso ocorre pois descartar o lixo de forma errada é mais barato do que fazer da maneira correta. Por exemplo, levá-lo para aterros sanitários. Além disso, muitas pessoas jogam lixo nas ruas. Isso pode causar o entupimento de bueiros, além de provocar enchentes e doenças. Como você acha que a economia dos municípios brasileiros influencia na gestão de lixo? Bom, a gente começa a responder as questões aqui. Primeiro, como que a economia influencia diretamente no tratamento dos resíduos. Então, se você olhar para o gráfico aqui, para o mapa, perdão, você vai perceber que nas áreas mais ricas, né, há um tratamento de resíduos. Ou seja, o tratamento, ele acontece, até porque a fiscalização é maior. O grande gargalo brasileiro na questão do tratamento de resíduos sólidos é a questão da fiscalização. Nós tivemos em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos sendo implementada, mas com uma abertura jurídica muito grande, né? Você tem um texto de lei ali que mostra o que deve ser feito como política de Estado, né? Diga-se de passagem, acho importante a gente fazer essa diferenciação, o que é política de Estado, o que é política de governo. Pela primeira vez na história, houve uma política de Estado em relação ao tratamento do lixo. A gente tem que dar um crédito para a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010. Entretanto, os decretos que vieram depois sobre como seria feito esse tratamento ou essa fiscalização, eles são ainda muito vagos, eles são muito ineficientes. Não ineficientes o decreto em si, ineficiente a fiscalização para fazer-se cumprir o decreto. Então havia um prazo em 2010 até hoje de uma adaptação para que os municípios fizessem seus aterros sanitários. Só que os municípios alegam efetivamente que não tem dinheiro para fazer, que o governo federal não incentiva isso. Então, ao mesmo tempo que nós tivemos pela primeira vez na história uma política de Estado em relação ao tratamento de resíduos sólidos, nós também não temos fiscalização suficiente para fazer essa política ser válida, né? Para ser efetiva, ser eficaz. O consumo é o maior responsável pela produção de lixo na atualidade. As empresas, não mais como antigamente, utilizam da obsolescência programada. Ela consiste em fabricar produtos com prazo de validade muito curto para que os consumidores comprem os mesmos itens diversas vezes. Isso faz com que a necessidade de recursos, tanto renováveis quanto não renováveis, seja preocupantemente grande, e como consequência, muito lixo é produzido. Porém, a quantidade não é o único problema. Os materiais do qual são produzidos também atrapalham na gestão de lixo. Até a metade do século XX, o lixo não era um grande problema, pois a maior parte dele era formada por materiais orgânicos, e eles são biodegradáveis. Já no século XXI, a maioria dos itens são feitos de plástico. Esse material demora muito para ser degradado. Com isso, muitos rios e mares são poluídos com plástico. Além de deixar essas áreas feias, muitos animais, principalmente aquáticos, acabam engolindo resíduos plásticos ou até mesmo ficam presos em sacolas ou redes. Com isso, muitos deles acabam morrendo. Com relação à coleta seletiva e à logística reversa, eu acho que são dois pontos da Política Nacional de Resíduos Sólidos que são de extrema importância. A coleta seletiva ela tem que ser implementada. A gente, na cidade de São Paulo, por exemplo, o índice de coleta seletiva é muito pequeno, né? Muito pequeno mesmo. A gente separa o lixo seco do lixo líquido, que a gente chama, né? O orgânico e inorgânico, vamos pensar assim. São poucos lugares onde a gente tem essa coleta efetivamente implementada. Você percebe que quanto maior o centro, isso é um dado interessante, né? Quanto maior o centro, maior é a quantidade de lixo que ele produz. Então, por exemplo, quanto mais desenvolvido é um centro também, por exemplo, São Paulo, você tem, por exemplo, a produção de lixo na Paulista de 2 quilos aproximadamente por habitante, enquanto você tem, por exemplo, nas periferias, menos de 1 quilo por habitante, o que mostra que, né, nas áreas em que você tem mais dinheiro,
aquele centro efetivamente consome mais produtos processados, então produz mais lixo. Enquanto nas áreas periféricas você tem um consumo maior de produtos orgânicos, né, em relação a produtos processados. Então, assim, 65%, acho que a gente pode afirmar mais ou menos esse dado, é de lixo orgânico, que poderia ser resolvido facilmente, né, com um sistema de compostagem, por exemplo. Então, assim, 65% do problema do lixo, dos resíduos, de forma geral, é lixo orgânico. Você não precisava estar jogando isso em aterro sanitário ou qualquer outro lugar. Então, isso daria para fazer de uma forma muito tranquila, por um processo muito simples, que é o processo da compostagem, que você vai obter, na verdade, depois um regulador de solo, um adubo ou qualquer coisa parecida. E os outros, né, essa outra porcentagem que envolve o lixo, vamos dizer assim, não orgânico, a grande esmagadora maioria dela é reciclada. Então, a gente poderia estar investindo mais em reciclagem desses produtos, né? Somente 1% desse montante inorgânico teria que ter um tratamento mais adequado, que você não tem reciclagem e tal, que você tem que dispor, e tem toda uma legislação relacionado a isso, né? Então, assim, basicamente é isso. A gente tem 3 tipos de resíduos. Você tem o resíduo orgânico, o resíduo, né, inorgânico e aquele resíduo perigoso, que é o lixo hospitalar, que é os resíduos químicos, né, que tem toda uma legislação específica para eles. Mas isso é muito pequeno em relação ao que a gente pode efetivamente tomar como base, né? Então, o grande gargalo é a questão dessa coleta seletiva. Ao fazer essa coleta seletiva, separando o orgânico do inorgânico, você já está eliminando 65% do problema. Nas ruas, cinemas, praças e outros lugares, é possível observar a quantidade de lixo espalhada. O governo já tentou tomar medidas para reduzir este problema. Um exemplo é que foi espalhado lixeiras pela cidade, porém não adiantou. Portanto, não é somente o governo que deveria se preocupar com isso, não é mesmo? As escolas deveriam ter um papel fundamental nessa área. Desde pequenos, os alunos devem ser educados a não sujarem os locais. Em muitas escolas, já existem projetos para minimizar o problema da gestão de lixo. No Colégio Visconde Porto Seguro, por exemplo, foi feita uma música ensinando a separar o lixo, para facilitar na reciclagem. Porém, os alunos muitas vezes não fazem a separação correta. Além disso, em cada área deste colégio, há ao menos uma lixeira. Porém, mesmo com tantas lixeiras, é possível observar que os pátios ficam sujos, principalmente depois do recreio. Quais medidas devem ser tomadas para melhorar a questão do lixo nas escolas? Bom, eu acho que a primeira medida é um processo de conscientização, então, que vai desde o portinho até o ensino médio. Não só conscientização dos alunos, como conscientização principalmente das famílias. Então, aqui no colégio a gente já tem, né, a coleta seletiva, então a gente tem aí espalhados pela escola, para que os próprios alunos possam separar e cuidar do seu lixo, então o que é reciclável, o que é orgânico. Então essa seria uma primeira medida. A partir daí, essas campanhas que tanto o colégio quanto os alunos podem também levar, né, para dentro de casa, algo que extrapole os muros da escola, seria o fundamental. Para que no futuro a questão do lixo não seja um problema, a educação é a base de tudo, não apenas nas escolas, mas também em casa. A separação de lixo, assim como a coleta, deve ser feita de maneira correta. Para que isso aconteça, é preciso educar e conscientizar as crianças a darem a devida atenção ao lixo, pois quando crianças, é muito mais fácil mudar seus hábitos. Uma forma para educá-las seria por meio de jogos ou gincanas, que além de fáceis e de fazerem parte da infância de uma criança, no futuro isso será muito útil, especialmente para a gestão de lixo.